O palhaço de Staten Island, a lenda de Cropsey. Em Staten Island, o horror da lenda de Cropsey paira como uma sombra indesejada sobre a comunidade há décadas. Era uma história contada ao redor de fogueiras, de festas sombrias em subsolos e como advertência para as crianças que se aventuravam longe de casa ao entardecer. Cropsey, uma figura ao mesmo tempo misteriosa e assustadora, é descrito como um palhaço deformado que espreitava os jovens da ilha, um homem que buscava vingança em silêncio, escondido nos cantos mais sombrios da floresta e nas ruínas de instituições abandonadas. Mas o que começou como uma lenda urbana assustadora, eventualmente misturou-se com a realidade de crimes sômbrios e inexplicáveis. A história de Cropsey teria começado em Willowbrook, onde havia um hospital psiquiátrico para crianças com necessidades especiais e deficiências graves. Construído na década de 1930, o hospital, com seus longos corredores e quartos pequenos, era uma instituição sombria e negligenciada. Condições desumanas e um atendimento negligente tornavam o ambiente um pesadelo para as crianças internadas. O local exalava tristeza e sofrimento, com crianças muitas vezes maltratadas e deixadas em condições deploráveis. Cropsey, segundo a lenda, era um zelador do hospital, um homem estranho que mal falava, sempre isolado e misterioso. Dizem que ele era responsável pela manutenção dos andares mais baixos e raramente interagia com os demais. A face de Cropsey estava parcialmente coberta por cicatrizes profundas, uma deformação que escondia atrás de uma máscara de palhaço quando saía pela cidade. Sua presença perturbadora era o suficiente para que todos evitassem o contato. Após anos de abuso, Cropsey desapareceu misteriosamente da cidade e, junto dele, crianças internadas também sumiram sem explicação. Os habitantes da ilha acreditavam que ele morrera. Porém, algumas pessoas relatavam vê-lo ao longe, escondido na escuridão. Assim, a lenda do palhaço assombrado começou a ganhar vida. Um grupo de adolescentes resolveu se aventurar em Willowbrook em uma noite de Halloween. Eles tinham ouvido a história de Cropsey inúmeras vezes e estavam determinados a testar sua coragem. Ao adentrarem as ruínas do hospital, o ambiente ficou mais pesado e o frio parecia penetrar até os ossos. Ecos distantes de gritos e sussurros percorriam os corredores vazios. Quando o grupo alcançou os andares mais baixos, começaram a notar sinais estranhos. Marcas de mãos nas paredes, marcas profundas de unhas e palavras como saia escritas com uma tinta vermelha que parecia ainda fresca. O som de risos distantes ecoou. Um riso que não era humano, mas retorcido e perturbador. Os adolescentes tentaram sair do prédio, mas a porta estava trancada. Em um canto escuro, entre as sombras, uma figura alta e mascarada os observava, e um brilho metálico de algo afiado se refletiu à luz da lanterna. O desaparecimento dos adolescentes levou a polícia a reabrir o caso de Cropsey. Moradores começaram a relatar a presença do palhaço nas proximidades do hospital abandonado e outras crianças desapareceram em circunstâncias misteriosas. Relatos de uma figura deformada, vestida de palhaço e com uma lâmina em mãos, deixavam a ilha em constante estado de alerta. Alguns diziam que Cropsey caçava de noite, esperando encontrar aqueles que ousavam entrar em seu território. Muitos corriam quando viam a figura à distância, mas ele sempre parecia saber os lugares exatos onde se esconder, surgindo em janelas, atrás de árvores e em corredores sômbrios. Mesmo quem nunca o vira acreditava que sua presença era inegável, um espectro vingativo que nunca descansava. Algumas das crianças que conseguiram escapar dos ataques de Cropsey narravam histórias aterradoras. Elas falavam sobre corredores que nunca pareciam acabar, sobre as risadas insanas que ecoavam pelo hospital. Cropsey não apenas caçava, mas brincava com suas vítimas. Ele apagava luzes, aparecia e desaparecia, rindo e sussurrando palavras desconexas que pareciam encantamentos. Era como se ele quisesse que elas se perdessem para sempre no labirinto de ruínas. Algumas testemunhas acreditavam que o hospital era amaldiçoado e que Cropsey havia realizado rituais para se conectar com forças obscuras, mantendo-o em um estado de existência sobrenatural. Uma história diz que Cropsey realizava um ritual secreto, oferecendo as almas das crianças desaparecidas para que ele nunca morresse, ficando preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. No centro do hospital havia uma sala que poucos ousavam entrar, um antigo consultório onde Cropsey, segundo relatos, reunia símbolos estranhos nas paredes e objetos antigos que pareciam instrumentos de tortura.
A sala ainda exalava um cheiro doce e desagradável, como se tivesse sido preservada na hora da morte. No auge dos relatos, um grupo de investigadores paranormais decidiu investigar Willowbrook. Equipados com câmeras, sensores de movimento e gravadores de som, eles esperavam captar evidências da presença de Cropsey. A cada corredor que passavam, os aparelhos registravam ruídos estranhos. Vozes murmuravam nomes de crianças desaparecidas e lamentos sômbrios ecoavam sem fim. Uma figura apareceu nos vídeos, um vulto deformado, com olhos negros e uma faca enferrujada nas mãos. Quando tentaram sair do hospital, Cropsey parecia bloqueá-los, levando-os para o andar mais baixo. No final, apenas um dos investigadores conseguiu escapar, relatando uma experiência aterradora e indescritível, com a promessa de nunca mais pisar em Staten Island. A lenda conta que Cropsey nunca descansou e nunca descansará. Ele continua a vagar pela ilha, atraindo aqueles curiosos ou corajosos demais para resistir à lenda. Cada Halloween, dizem que ele fica mais próximo, esperando por aqueles que ainda não aprenderam a lição. A ilha vive em alerta constante, pois o palhaço vingativo permanece, uma sombra eterna, um guardião sombrio que observa em silêncio. Gostou dessa história aterrorizante? No TV Terror, você encontrará muito mais sobre as lendas urbanas e os mistérios mais assustadores. Se inscreva para continuar sua jornada pelo desconhecido e prepare-se para mais histórias sombrias e arrepiantes.